Boa noite, pessoal, como vão? Tudo bem? Mais um café espiritual. Nós estamos aqui com a proposta de um tema bem interessante, né? Um tema que eu gosto muito de falar sobre emoções, sentimentos e a razão, né? A gente precisa usar a razão, a gente é tomado por emoções e sentimentos permanentemente em nossas vidas e naturalmente que essas coisas podem, nos prejudicar e ajudar também, porque as emoções, elas têm tudo a ver com, nossa vida cotidiana, com as coisas que acontecem conosco. E naturalmente, alguns teóricos da psicologia dizem que a emoção, na realidade, ela é a brutalização dos sentimentos. É como se, através das emoções, nós demonstrássemos os sentimentos que nós temos, né? E nessa demonstração dos sentimentos, naturalmente nos causa determinadas inconveniências, porque na realidade quando as emoções elas aparecem, quando elas surgem, elas nos causam determinados espantos, porque invariavelmente as emoções elas surgem de uma forma, e aí boa noite madame, elas surgem de uma forma bem curiosa nas nossas vidas, né? Essas emoções geralmente através dos sentimentos de tristeza, de dor, de ressentimento, de mágoas, e a gente termina expondo isso tudo de uma forma como se fosse uma avalanche em nossas vidas. E eu tenho, assim, antes de começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, nosso estudo no Café Espiritual, eu vou tocar uma música que é uma música muito bacana de Vanderly. Vanderly desencarnou, me parece, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, parece que foi 2015, mas Vanderly deixou assim umas composições maravilhosas. Desencarnou com 50 e poucos anos de idade, eu acho que 51 anos de idade. O cara era fantástico, tal. Não é uma música religiosa, tá, gente? Mas é uma música de sentimentos, e vocês vão ver a profundidade do sentimento que ele colocou aqui nessa música. E o nome da música é Onde Deus Possa Me Ouvir. A música é maravilhosa e fala tudo desse sentimento, dessa emoção que nós temos, né? E a música é assim: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, seus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra empreender, porque se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo,
se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. É muito bonita a música, tem muito a ver com esse sentimento, essas emoções que nós vamos conversar hoje aqui, bater um papo bacana, legal, descolado. Nada de pieguismos, nada de sentimentalismos baratos e tal, mas todos nós estamos passando por essa avalanche de emoções, porque não só são as emoções que nos afligem de forma muito efetiva nos últimos tempos, mas também a situação que nós estamos vivendo, né, ultimamente, a situação de ficar trancafiado em casa. Então todas as emoções, sentimentos e a razão ficou obliterada por conta dessas coisas todas, porque quanto mais com o coração pesado e cheio de confusão a gente fica, mais o que externa, o que nós externamos, que é essa emoção, ela fica descontrolada. A gente vê isso aí nas discussões políticas que ultimamente a gente tem visto, né, na falta de controle das pessoas, na agressividade que as pessoas estão tendo umas com as outras no dia a dia. E isso tudo se torna uma relação tóxica do mundo conosco e de nós com o mundo, né? Nós que somos as pessoas que formamos, nós somos esse nurê, esse pensamento único que pode transformar uma corrente de pensamentos e, portanto, nós fazemos parte e temos a responsabilidade dessa egrégora toda de pensamentos, né? Então, nossas emoções influenciam nas emoções dos outros. Nós estamos conectados. Saint-Exupéry, francês, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele dizia uma coisa que era fantástica: nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. O que significa dizer que nossas correntes mentais, as nossas amarras com as outras pessoas, as nossas conexões, elas são permanentes. Eu acho muito interessante que Vanderlei Oliveira, que fala muito sobre essa questão das correntes de pensamentos, dos cordões energéticos que nos conectam às outras pessoas, ele diz que muitas pessoas chegam para ele e dizem assim: não, porque eu queria cortar meu cordão energético com fulano de tal, com meu pai, com minha mãe, com minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa, com todos, né? E ele diz assim: não tem como cortar cordões. Cordões, uma vez ligados, e se você foi ligado a ele, você está eternamente conectado com aquela pessoa. Não tem como desconectar dessa pessoa. Jamais. Se conectou com ela, imediatamente você já tem uma ligação, uma conexão. Isso sem falar de que todas as vezes que a gente vai reencarnar, gente, imediatamente o que eles fazem é o seguinte: eles trazem o espírito reencarnante que tem a proposta de vir para a Terra para passar por todo um processo evolutivo. Ele tem a atitude de exatamente chegar para você, puxar você, tá certo? Puxar você e ver os cordões que estão conectados a você. E aí é umbilical, né? Essa coisa umbilical e também numeral. E esses cordões saem se conectando e se alastrando. E ele vai juntando aqueles espíritos que estão conectados a você através dos cordões dos sentimentos. De tudo que você colocou, de tudo que você vivenciou em várias encarnações. Então significa dizer que um cordão energético, ele não está simplesmente conectado às pessoas por acaso. Não existe acaso, né? Às vezes você pensa que existe o acaso, que as pessoas estão conectadas a você. Ah, não, isso aí, sabe, esse pai ruim, essa mãe ruim, esses irmãos terríveis que eu tenho, ou então maravilhosos que eu tenho, foram colocados na minha vida por acaso, né? Isso caiu de paraquedas. Não tem nada de paraquedas, né? Nós temos uma conexão espiritual permanente com as pessoas, ou que nos parece um acaso, que
não tem nada de acaso. As pessoas vão aparecendo na tua vida porque elas precisavam ser colocadas na tua vida para você aprender alguma coisa. Vanderlei Oliveira coloca também, eu acho muito curioso isso, de que todos esses cordões energéticos, Patrícia já fez uma pergunta do tamanho do mundo. Primeiro eu quero dar boa noite a todo mundo, dizer que todo mundo pode participar, como Patrícia está participando. Patrícia Lima aqui, ó. Vaguinho, diante de uma pessoa da família muito próxima que tivemos desprendimentos, ficamos magoados, perdoamos, mas a pessoa continua a nos provocar. E aí volta tudo, sempre e sempre. Patrícia, aí é onde está a história dos cordões energéticos, né? A gente se nutre de sentimentos e de emoções que são emoções extremamente deletérias. Você sabe que, por exemplo, quando o Vanderlei Oliveira é perguntado se pode cortar o cordão, ele disse assim, cortar não, mas limpar pode. Porque assim, quanto mais mágoa, ressentimento, e quanto mais você alimenta essa sensação, esse sentimento dentro de você, mais conectada você está, mais conectado você está a essa pessoa. Se essa pessoa insiste em te perturbar, em ficar no teu pé o tempo todo, em te apurrinhar, e fazer você lembrar de todas as emoções que você externou com ela, na ira, né, na briga que você teve, no murro de oi que você deu um no outro, danou-se, lascou, né? Porque aí você vai estar conectado para sempre. Mas se você releva, e aí o processo, sabe, Patrícia, é de você dizer assim, puxa vida, eu preciso não é esquecer, gente. Porque parte daquela questão do evangelho também, que a gente fala que as pessoas devem, né, nós devemos esquecer, o perdoar é esquecer o que o outro fez. Perdoar não é esquecer o que o outro fez. Perdoar é você não desejar o mal ao outro. Desejar o bem, dizer assim, olha, seja feliz, você para o seu lado e eu para o meu lado. E eu acho muito interessante isso, que a hipocrisia que ronda as religiões é que você deve estar conectado à pessoa. E aí dentro do espiritismo, o Vanderlei Oliveira inclusive fala muito nisso, o espírito de Maria Cravo, né, Maria Cravo, né? Maria Cravo deixa eu só olhar aqui para poder porque como é ela quem faz os preâmbulos dos livros de Vanderlei Oliveira, Maria Modesto Cravo. Dona Maria Modesto Cravo, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante, eu queria dividir isso com vocês. Né? Porque o que é que mais dá problema espiritual? No mundo espiritual, o que é que mais causa problema a um espírito? São essas conexões de sentimentos. Né? Quando você desencarna, em 30 anos de observação dela, dos espíritos desencarnando e indo para lá para o plano espiritual, o que mais lhe conecta, o danado é isso. Por isso que Jesus disse no Evangelho, perdoa os teus inimigos enquanto tu estiveres aqui. Porque quando tu desencarna, tu vai pegar e levar teu encosto para lá também. E tu vai ficar com a pessoa lá também no plano espiritual. Inclusive, ela diz o seguinte, você acha mesmo que quando você desencarna, a primeira pessoa que eu vou encontrar é meu paizinho querido, é minha mãezinha querida, ou então o meu mentor espiritual? Tem gente que é tão arrogante que acha que vai achar Jesus lá, né? Vai se encontrar com Jesus no plano espiritual. Isso é arrogância, é vaidade, ou então ignorância, né? Nós não nos encontramos com Jesus, tá? O Jesus está dentro do nosso coração através das mensagens que ele deixou. Mas Jesus está em um outro patamar evolutivo. A gente não consegue ver nem a mãe da gente e o pai da gente que está numa faixa vibratória mais alta, quanto mais Jesus. A gente não vai ver Jesus, a gente vai sentir o amor dele se a gente vibrar dentro da faixa evolutiva ou dentro da faixa vibratória dele. Mas a primeira pessoa que você se encontra no plano espiritual quando você desencarna, vou te dizer quem é o teu obsessor. E tem mais, tem espírita que acha que não é alvo de obsessão. Né? Tem gente que fica, inclusive, magoado um com o outro, dizendo assim, você disse que eu tenho um obsessor, eu sou um dirigente de casa espírita, eu vivo dentro da casa espírita o tempo todo, eu vivo dentro do centro do terreiro de Umbanda, fazendo bem, praticando caridade. Como eu sou alvo de obsessão? Gente, quanto mais a gente trabalha por bem, quanto mais a gente se conecta ao amor, à paz, quanto mais a gente faz pelo outro, mais obsedado nós somos. Tá? Eu me lembro muito bem disso, né? Que na época que eu entrei no Espiritismo, há 33 anos atrás, ele vai completar 34 agora, tá? O que me disseram foi o seguinte, eu completo 34 anos de Espiritismo agora no mês de março.
Tá? Então, veja, sabe o que foi que me disseram? Disseram o seguinte, olha, veja, é o seguinte, é que você é um médium em eclosão, portanto, sei lá, os espíritos obsessores estão perto de você, isso é a velha crença espírita, eles estão perto de você e tal, e você precisa desenvolver a sua mediunidade, então você precisa aprender a lidar com essas energias. Aí eu digo, eita, que coisa boa, né? Então eu entrei, comecei a estudar e engoli livro espírita, desde 1987 que eu engulo espírita, ou livros espíritas, né? Livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Pentateuco inteiro, depois as revistas espíritas, os livros de Divaldo, os livros de Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo, os livros mais científicos e tal, né? Depois comecei a estudar, então comecei a me desenvolver. Coisa interessante, né? E quanto mais eu frequentava a casa espírita, mais obsessor eu tinha. E eu comecei a ficar com raiva disso. Né? E, inclusive até me separei, me distanciei do espiritismo, porque fiquei meio revoltado. Eu digo, mas Nelasca, o camarada, quanto mais procura a casa espírita, mais espíritos obsessores estão do lado dele. E aí chegaram para mim, aí eu fiquei meio revoltado e reclamei, né? Mas eu disse, veja, bicho, quanto mais eu estudo na doutrina espírita, quanto mais eu me aproximo da doutrina, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu sinto os obsessores perto de mim. Quanto mais eu rezo, é exatamente o que Baclin terminou de dizer agora aqui, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, e é verdade, né? Aí, poxa, alguém chegou para mim e disse, não, cara, o que tu tem que fazer é uma reforma íntima. E aí eu achei difícil fazer isso. Veja, a pessoa com 20 e poucos anos de idade, fazer reforma íntima, doido para farrar e para brincar, tá? Era inconcebível para mim na época, e por isso tive tantas obsessões posteriores. Mas se eu tivesse seguido aquele processo de reforma íntima, porque hoje eu comecei a fazer o trabalho de reforma íntima, mas não com esse compromisso de virar santo ou de não encarar as minhas sombras, mas encarando as minhas sombras e sabendo quem eu sou, né? Sabendo as besteiras que eu faço, fiz e etc. E não tendo medo, porque o medo, eu vou passar para vocês aqui uma coisa que Vanderlei Oliveira colocou muito, muito interessante, muito gostosa de se escutar e de se analisar. Vanderlei Oliveira diz o seguinte, que na verdade, o medo, ele não pode se afastar de você. Isso é um sistema de defesa seu. Você precisa ter medo, sim, né? O medo, você não pode estar com medo o tempo todo, mas o medo é um mecanismo de defesa. Você precisa se defender, e o medo é que faz você se defender, tá? Então, não é que eu não teria medo mais, mas ultimamente, sabe, quanto mais eu me aprofundo na seara espiritualista, mais obsedado eu sou. Muita gente vai dizer aí, meu Deus, então quer dizer que não é pra gente se aprofundar na seara espiritualista, não, porque mais obsedado a gente vai ser. Gente, todos são muito obsedados o tempo todo. Sabe qual é a diferença de mim, que hoje tem uma consciênciazinha pequenininha, né, do tamanho do cisco, né, caminho a passos de minhoca para esse processo de desenvolvimento pessoal e de ampliação da minha consciência? Sabe qual é a diferença? Eu sei da onde vem a minha obsessão. Eu conheço os meus obsessores, então, portanto, eu sei lidar com eles. Já quem tem total ignorância não vai saber nunca lidar com esses obsessores. E aí, Vanderlei diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Não sei se eu lhe respondi, Patrícia, porque você perguntou, né? O que é que você faz, né? Bom, os 50% Vanderlei diz que você pode limpar, que é os seus 50%. O que é que Patrícia deve fazer para limpar os 50% dela, que já é 100%? Porque você não depende do perdão do outro. Você não depende do mau humor do outro para ser feliz. O outro fica lá, no lugar do outro. Aí onde está a história do perdão? Eu só não quero conviver com o outro, ter contato com o outro. Você não é obrigado a isso, tá, gente? Não, esse negócio de karma lascou a gente. Né? Porque, poxa, tudo agora é karma. Não, o seu karma é ficar conectado com aquela peça ruim que vai encher o teu saco e vai ser tóxico com você a vida toda. Não, mas eu tenho que ficar com ela até o fim, até morrer. Porque me casei, porque tô com não sei o quê, porque tô namorando, porque é minha mãe, porque é meu pai. Não, pô.
Se por acaso alguém está te deixando, e tem mais, atrasa a tua evolução, porque na medida em que ele te provoca e tu entra na provocação e entra no sentimento de emoção com ele, por isso que o tema tem a razão no meio, eu preciso usar a razão. Eu não só posso dizer assim, não, agora eu vou ficar gratiluz a vida toda, e não reagir. Não, inclusive a reação é um sintoma natural de que você está vivo. Se você não tiver raiva bem contida e bem controlada, significa também um sistema de reação. Vanderlei Oliveira fala isso no livro Emoções que Curam. Então a gente precisa entender que, por exemplo, a gente ter raiva de alguma coisa, inclusive dentro da seara espírita, é um grande serviço que os espíritas fazem, é exatamente, ou o movimento espírita, porque Kardec nunca disse isso, nem os espíritos que vieram através dele, você precisa mostrar essa sua escuridão também, gente. Aliás, veja o que é que ele diz aqui, eu achei curioso, eu copiei até, né? Ele diz o seguinte, culpa, tá certo? Se mal resolvido dentro da tua cabeça, vira remorso. Lógico, uma culpa mal resolvida e tornada uma coisa doentia por muito tempo, tal, você fica com remorso. E culpa é paralisante. Eu substituiria o nome culpa por o nome responsabilidade. Eu sou responsável. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz de errado, mas eu não preciso ter culpa de nada. Então, quando a culpa ela é bem trabalhada dentro de você, sabe o que é que dá? Ela te tira das crenças ou te liberta de determinadas crenças limitantes. Porque você tem culpa, você revê o teu processo de culpa e diz, espera aí, o que é que isso está me ensinando? O que é que eu tenho que aprender com isso aí? E aí no momento em que você diz o que é que eu tenho que aprender com essa culpa que eu estou tendo, você ressignifica e transforma em responsabilidade. Não, eu tenho responsabilidade. Mas eu não preciso ficar remoendo esse sentimento dentro de mim o tempo todo, porque não estou com fulano, porque não estou com Beltrano, porque Beltrano é tóxico e eu não posso ficar com fulano de tal ou com Beltrano. Essa semana eu fui bem provocador nas minhas postagens, porque exatamente ia falar sobre isso. E aí veja o que é que determinados sentimentos provocam em você, se você demora muito tempo com eles dentro de você, tá? Então, eu copiei inclusive de uma amiga que postou no Rio de Janeiro. Aí eu copiei e colei no meu perfil. Aí tem assim, veja, prestem atenção o que é que as emoções podem provocar, inclusive em termos de saúde física em você. Então tem aqui, ó. Quanta amargura é necessária para se transformar em diabetes? Quanta solidão, rancor ou insatisfação se requer para manifestar um câncer? Quanta ira se precisa para que a gastrite apareça? Quantas emoções não digeridas necessitamos para ter problemas estomacais? Quantas palavras não ditas e guardadas calamos para que se transformem em problemas na garganta e na tireoide? Quanta falta de amor é necessária para que se transforme em dermatite? Quanta insatisfação são necessárias para que se originem infecções? E qual será a dose de abandono para a obesidade? Toda emoção ou sentimento mal canalizado causa uma enfermidade e desperta um padrão repetitivo emocional ancestral adormecido. Quanto tempo mais nós queremos esperar para resolver isso que é importante resolver na nossa vida? Onde está o nosso limite para dizer basta e tomar atitudes reais e concretas para mudar essa história que nos leva ao cansaço da vida? Porque sabemos que essas situações não mudarão sozinhas, mas sim vamos percebendo que com o tempo vão piorando, atrevando-nos a realizar a mudança que necessitamos, que permita mudar essa percepção que até agora temos e possamos fluir com a água e recuperar a chama da vida que está dentro de nós. Não deixemos passar mais tempo para viver a vida que merecemos. De acordo com os estatutos médicos, 90% das doenças partem das emoções. Aqui está a importância de curar o nosso coração e nossas feridas para podermos ter uma vida plena. Te convido que hoje você se acerque ao seu coração e joga fora
tudo o que te pesa e que te adoece. Não procuremos a paz onde jamais a encontraremos. Não busquemos a felicidade e o prazer onde jamais virá. Nossos ossos estão secos e enfermos por causa da nossa tristeza e amargura. Então é tempo de soltar, é tempo de curar e perdoar. É isso, eu acho, sabe, é tão lindo, né, que dá vontade do cara chorar depois que faz um negócio desse, depois de uma postagem dessa. Eu achei lindo isso, tá? Eu achei maravilhoso você trabalhar isso dentro de você. Não adianta você guardar ressentimento, mágoa, né? Mágoa, o que é mágoa? A própria palavra está dizendo má água. Quer dizer, você está guardando uma coisa que é ruim dentro de você. E já que você é energia e 70% pelo menos do teu corpo é água, significa dizer que você está trazendo essa energia ruim para dentro de você. Ele diz ainda, né, que a inveja não é um sentimento tão terrível quanto né, os cristãos sempre... Você não pode invejar. Então, os espíritos chegam lá no plano espiritual com esse negócio assim, não, a gente não pode invejar. Tem que invejar. A inveja ruim causa o despeito, né? Essa coisa ruim, essa coisa de querer o que é do outro. Mas a inveja boa, Wagner, existe inveja boa? Existe. A inveja boa faz com que você progrida na vida, porque você olha o que o outro tem, aí diz assim, puxa vida, pô, bicho, eu quero também ser próspero quanto ele. Mas Wagner, isso aí... é inveja? É baseado nesse sentimento humano que se você fugir dele, você tá lascado. Você tá sendo hipócrita, porque inveja você tem. Então todas as vezes que você tiver uma inveja, em vez de botar ela para o despeito, para a agonia, para a tristeza, para a vontade de tomar o que o outro tem, não. Tenha vontade de ter as mesmas coisas através da sua evolução, do seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Tá? Do seu desenvolvimento sentimental. Não, eu queria ter um casamento como o de fulano de tal. Eu queria ter um relacionamento que fulano de tal tem. Tenha! É exatamente essa inveja que causa uma reação positiva em você. Então não tenha medo dessa sombra sua. Procure saber o que é que está lhe faltando ali e supra essa energia com o trabalho, com uma mudança de perfil. E aí, se você inveja uma relação, a situação profissional do outro, a situação, faça igual ao outro, estude também, trabalhe também, se esforce também. Porque é esse sentimento que se diz que tá no rol das escuridões dos sentimentos humanos, que é disso que fala Emoções que Curam, de Vanderlei Oliveira. Recomendo o livro é fantástico. É exatamente o que te catapulta para cima. É essa vontade de ter essa paz que você acha. Aliás, que nem sempre é, né, gente? A gente às vezes tá achando que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e ela não é mais verde do que a nossa. Às vezes o vizinho passa uma situação muito pior. Quantas pessoas que você inveja, aí é a inveja do mal, porque você quer ter o que ele tem. Você não quer ter o que você tem baseado na inspiração que ele deu para você conseguir tudo que você quer na sua vida. Mas você quer o que ele tem, Isso é o que está errado. Eu não tenho que querer o que o outro tem. Eu tenho que seguir o exemplo do outro. Tá certo? Então muitas vezes a gente vê pessoas em gaiolas de ouro, em casas maravilhosas, com piscina, com carro, não sei o que, extremamente infelizes. Tem o material, mas não tem o sentimental, não tem o emocional, não usa a razão. Usar a razão é a gente utilizar essas sombras que estão contidas dentro de nós. Tá? Essas coisas que estão inseridas em nós. Depois, o orgulho, né? O orgulho, com a parte sombria, vira sombra. Vira coisa ruim, né? Você ser orgulhoso. Mas o orgulho bem aplicado vira autoestima. Todos nós precisamos ter orgulho. Por exemplo, eu estou aqui com uma amiga Marcli, que é advogada, e com o próprio esforço dela, estudou pra caramba, tá aí, faz uma pós-graduação, é uma pessoa intelectualizada, que estuda, que quer, que se esforça, que batalha, que tem a casa dela, que tem a independência dela. Como ela não sentiu? Isso faz parte da autoestima dela. Ora essa, tá? Então quer dizer, ter orgulho nesse patamar é autoestima. Agora, quando você é orgulhoso e quer ser o que não é, e quer aparentar, aí vira arrogância.
é a depreciação de uma sensação que você tem, de um sentimento que você tem, que deveria colocar em prática, tá? Eu tenho que ter orgulho sim, eu tenho que ter orgulho pelo que eu estudei, pelo que eu... tudo bem, eu posso dizer a você, eu só sei que nada sei, mas eu sei que sei muita coisa, portanto estou aqui falando com você. Eu tenho orgulho de conhecer determinadas coisas da espiritualidade, poder trazer para vocês, por que não? Né? Tá vendo que a gente fica negando essas coisas? Dona Maria Modesto Cravo, ela fala isso, os espíritos chegam adoecidos do outro lado do mundo, tá certo? Lá no outro lado da vida, no lado verdadeiro da vida, que a vida nossa não é essa material, mas chegam do outro lado extremamente adoentados, porque ficam a vida toda sendo hipócritas aqui, escondendo que tem inveja, escondendo que tem orgulho, dizendo, não, eu não posso usar essa palavra, meu Deus, essa coisa da prosperidade, não, de jeito nenhum, né? Por quê? Porque tem no Evangelho, pegaram um monte de palavras do Evangelho e enfiaram na cabeça, tá certo? Como se fosse uma verdade absoluta. Quem disse a você que Jesus não queria que as pessoas fossem prósperas? Que utilizassem seus dinheiros e seus recursos para o bem, né? Não, Wagner, mas tem lá, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus. Caramba, vocês não sabem interpretar nada, gente. Por favor, né? Comecem a aprender como as coisas funcionam. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis falar dessa pobreza, dessa humildade de espírito, mesmo sendo rico financeiramente, ter a humildade de dizer assim, puxa vida, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou criar problema. Isso é o que ele chama, tá certo, de riqueza espiritual e simplicidade da alma. Então, um rico que é rico, que esnoba o outro, o cara pode ser pobre como for, mas é rico esse que não passa, tá certo? Esse que não passa para o reino dos céus é aquele que se envaidece, que tem um orgulho soberbo e que humilha as pessoas. Esse esquece. Esse não vai para canto nenhum mesmo. Não é que vai ou será eleito para o reino do céu, que não existe céu, nem existe inferno. Existe consciência. A situação do espírito é uma situação consciencial. Ela não tem a ver com o céu e o inferno, o diabinho com chifre, etc. Não. Ele fala ainda que a tristeza se mal canalizada gera revolta. Você fica revoltado, você fica querendo matar, porque você, né, se revolta. Meu Deus, tudo acontece comigo. Não acontece só com você, acontece com todos. Todos passam por problemas. Então, por favor, não queira ser exclusivo em sua tristeza. Eu conheço gente que diz assim, eu sou mais triste do que você. Concorre na tristeza. E quer ser triste assim, arruma motivos para tristeza. Eu sou tão tristinho. Dá vontade de você jogar um monte de lenço na pessoa. Tome, minha filha, tome, meu filho, chore suas pitangas à vontade. E vai superar quando essa porcaria? Agora, a tristeza, ela pode se transformar em novas posturas. Porque à medida em que eu fico triste, eu ressignifico e observo o que o mundo está me dizendo nesse momento. Essa tristeza que foi trazida a mim significa alguma coisa. Significa que eu estou fazendo alguma coisa errada para as leis universais, está me deixando do jeito que eu estou. É uma sinalética para eu acordar, abrir os olhos e fazer a coisa de um jeito diferente. Então você fica triste para receber a lição de uma nova postura. Como você deve se posturar, se colocar ao mundo, se colocar com cara a tapa, né? Como é que eu devo botar a minha carinha a tapa de novo? Tá? Então, tenha uma nova postura, porque só aconteceu a tristeza porque a tua postura não foi adequada para essas leis universais. Outra coisa é o medo. Medo, como eu já falei no começo, o medo é fundamental, te protege. Então, numa renovação da palavra medo, significa, entendimento, adestramento de toda a tua estrutura. Porque quando você tem medo, o que é que você faz? Você toma cuidado. Você fica, peraí. Quem disse que eu não tenho que ter medo? Eu tenho que ter medo, sim.
Eu tenho que ter medo das situações. Wagner, tu tem medo de espíritos? Aí eu sempre costumo dizer assim, medo não, eu tenho respeito. Mas de alguns eu tenho medo. Lógico, tem energias espirituais por aí que, nossa senhora, pode pegar a gente assim de rodão. Tá? Wagner, mas tu tem medo de assaltante? Lógico que eu tenho. Só que eu não posso ter pavor, porque o medo paralisa, deixa você numa situação muito difícil. E você pode ficar inseguro a vida toda. Ah, meu Deus, não vou sair de casa. Ah, meu Deus, eu não vou fazer tal coisa. Ah, poxa vida, você está na tridimensionalidade, você está na dança para dançar. Você não está na dança para se esconder. Você não está aqui para se enfiar debaixo do travesseiro, fechar as portas de casa e não sair para nada. Ah, Wagner, então eu não tenho que ter medo dessa situação terrível agora que nós estamos passando. Não, você tem que ter um medo controlado, um medo observador, um medo cuidadoso. Mas tu vai deixar de sair de casa? Não. Se protege, lava as mãos, bota máscara, toma vitamina D, toma sol, faz algo, toma algumas providências, porque tá aí. Vai deixar de viver? Não. Vai ter responsabilidade pela vida que tá tendo. Mas ficar com medo o tempo todo, jogar o medo como um motivo para tudo, não sai de casa, eu não faço isso, paralisa a própria vida, não, eu vou fazer, agora eu vou fazer com responsabilidade, com cuidado, né? Com as devidas precauções, mas vou fazer. A outra coisa é a raiva. Muitas dizem assim, não, você não tem que ter raiva. Não, cara, tu tem que ter raiva sim, a raiva catapulta você. Significa dizer que você está sendo abusado. Quando você tem raiva de alguma pessoa, de alguma coisa ou alguma situação, é porque você está sendo abusado, alguém está sendo tóxico com você, alguma coisa está saindo fora do normal e que você está sendo vilipendiado nos teus direitos e tuas liberdades. Você precisa ter raiva. Se você não tiver um pouquinho de raiva na sua vida, você simplesmente enfia a cabeça no buraco como se fosse um avestruz. Então você precisa reagir a determinada... Wagner, mas no Evangelho está dizendo que o reino dos céus é para os mansos e pacíficos. Lógico, mas como sempre, ninguém sabe traduzir esse troço. É tão importante a gente entender, sabe? Nós somos analfabetos funcionais, tá? Nós lemos um texto e não sabemos interpretar ele. E as pessoas que são religiosas, assim, elas colocam o medo, a raiva, a inveja, tudo como se fosse uma coisa péssima. Dona Maria Modesta Cravo diz claramente que os espíritos chegam lá adoecidos. Olha, são 6 os motivos das doenças dos espíritos no plano espiritual. A primeira, enfraquecimento da aspiração ao progresso. Os caras chegam lá sem estímulo para progredir. Por quê? Lógico, as religiões dizem, não, principalmente as cristãs ligadas ao catolicismo, você não pode progredir, você não pode ser rico, você não pode ter dinheiro, você não pode... Dinheiro é uma energia, gente, que tem que ser conquistada nesse mundo material. Tu vai viver de quê, minha burguesa? De vento, de sopro, de água fresca só? Não dá, não rola. Tu precisa ganhar o teu dinheiro. Tu precisa fazer alguma coisa. Então os espíritos chegam lá com essa concepção. Isso é uma doença psíquica que destrói os espíritos lá na espiritualidade. Então o progresso é fundamental. O segundo é a dor do conflito como hipocrisia. É dor como conflito. Eu sinto... Por quê? Porque tu fosse hipócrita a vida todinha. Então quando tu chega lá no mundo espiritual, tu dá de cara com o teu obsessor, como eu já falei aqui, e ele vai cobrar tu. E aí, caboclo? Tu não dissesse que era bonzinho. E aí agora, velho? Cadê a tua bondade? Eu tô vendo, eu sei quem tu és. Então não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Na realidade, a tua culpa vem da hipocrisia quando tu assume quem tu é. Não, eu sou o pé da ruim mesmo. Mas tô melhorando. Tô fazendo as coisas. Agora não nego as coisas que eu fiz. Ah, não, vamos esconder. Vamos esconder. Olha, veja só. Essa coisa da hipocrisia, eu tenho até um exemplo. Me permita, me desculpem os católicos que estão assistindo, mas você vê aí, ah não, fulano de tal é espiritualizado, então vai chegar lá no plano espiritual e ele não pode ter depressão. Tem aí o caso de Padre Marcelo Rossi.
O padre Fábio, o caso de padre Fábio de Melo, eles chegam no sacerdócio, isso não é culpa deles, tá certo? Mas eles chegam no sacerdócio pensando que devem ser deuses, que devem ser ilibados, que devem ser sem problemas, que devem passar só a imagem da perfeição. Lógico que ninguém sustenta isso, gente. Isso é hipócrita. E aí, estoura como? Depressão, lógico. Tu tá diante de tu no espelho, tu não sabe quem tu é. Tu pode negar pra todo mundo, mas tu sabe que tu é. Tu sabe quem tu é. Tu sabe que tu é egoísta, tu sabe que tu é orgulhoso, tu sabe que tu é vaidoso. Assuma essa porcaria, porque aí na hora que tu assume, tu para de sentir essa dor e chega lá mais curado no mundo espiritual, porque nenhum obsessor vai poder olhar pra ti e dizer assim: ah, você é um hipócrita, você vai... Não, meu velho. Oxente, eu já assumi lá e tô assumindo aqui pra tu. Sou mesmo, sou isso tudo mesmo. E aí? E daí? Mas vai nessa brabeza. Nessa brabeza, é por aí. Tá certo? Terceiro, ausência de realização afetiva. Quer dizer, a gente não se realiza afetivamente. Chega lá com um buraco emocional dentro da gente. Cara, puxa vida, rapaz. Tá? Tem até um texto que eu acho maravilhoso, eu guardei, mas só que eu guardei aí no celular, eu achei maravilhoso o texto, que ele fala exatamente disso, né? Porque a gente às vezes, a gente não dá valor às coisas que têm valor na vida. As coisas passam por a gente, as pessoas passam por a gente, as situações passam e a gente vai negligenciando pelo falso poder de ser um dia agraciado com o reino dos céus. Ninguém será agraciado com o reino dos céus. Tá? O céu é o céu da tua consciência. Então bota a tua consciência para funcionar adequadamente, que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tu vai controlar as tuas emoções. Tu vai entender quais são tuas emoções. Gente, hoje eu botei um outro texto. Se tem que sorrir, sorria. Se tem que fazer um texto de Vinícius de Moraes, também belíssimo. Vou ler aqui para vocês, porque eu acho esse texto assim fantástico também, tá? Muito bonito, né? Vinícius Moraes, eu sou fã de Vinícius, sou tão fã de Vinícius que o nome do meu filho, Vinícius, foi em homenagem a Vinícius de Moraes, né? E ele diz o seguinte: chore, grite, ama, diga que valeu, que doeu, que daqui pra frente só vai melhorar, perdoe, insista, ame novamente, não leve a vida tão a sério, descomplique, quebre regras, perdoe rápido, beije lentamente, ame de verdade, ria descontroladamente e nunca lamente nada que tenha feito você sorrir. Eu acho isso, sabe, fantástico. Cara, materialista, o cara era materialista, eu quero lá saber, ele falava coisas maravilhosas e botava para quebrar, entendeu como é o negócio? Coisas maravilhosas, é isso que eu digo, gente. A nossa espiritualidade não só está contida nesses conceitos engessados que nós conhecemos. Tem muito mais por detrás dessa cortina. Assumir as nossas sombras, assumir o que nós sentimos sim inveja, sentimos sim medo, sentimos sim... E tudo isso tem uma função muito importante para o seu psiquismo. Se você esconde tudo isso debaixo do tapete, isso vai estourar. Ou você vai carregar para o plano espiritual como uma doença espiritual, quando você chega lá, do lado de lá, ou vai estourar no seu corpo físico, como eu falei agora há pouco, hérnia, câncer, problemas estomacais, problemas de toda ordem, dermatites, etc e tal. E nós estamos conectados emocionalmente a essas pessoas. O quarto, fuga da realidade. Quer dizer, a gente fica fugindo o tempo todinho da realidade, que é a nossa vida. O quinto, ignorância sobre si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Difícil isso, viu, gente? Conhecer a gente mesmo é uma das propostas socráticas, né, que ele viu lá no Oráculos de Delfos, né, que isso não é uma frase dele, muita gente coloca como dele e não é dele, né? Conheça-te a ti mesmo. Eita, coisa difícil da bexiga lixa. Você olhar no espelho e dizer assim: eu conheço a mim mesmo. Conhece nada, ninguém se conhece completamente, mas o mínimo que você se conheça já é o máximo perante a tanta gente alienada e fora da lucidez que nós vemos por aí. Tem muita gente que não conhece nada, nem de si, nem de nada da vida, vive uma vida como se fosse um robô,
Todos os dias acorda, escova o dente, vai para o trabalho, tem as suas decepções, volta, almoça, volta do trabalho, vai dormir com dor de cabeça, no outro dia tem o mesmo processo. E para aliviar, tome cachaça no final de semana, tome música ruim. E eu não estou aqui criticando nada, né? Cada um escuta a sua porcaria que quiser. Eu gosto de outras coisas, mas você pode gostar do que você quiser, fica à vontade. Mas isso faz parte do despertar da consciência. O que é que tu vai fazer na tua vida? Tu vai ser sempre morno? Sempre? Assim? É? Tá. Quando chegar lá, vão dizer assim, cara, por que tu não curtiu isso? Por que tu não fez isso? Por que não fez? Não é ser irresponsável, gente. Não é chutar o pau da barraca e fazer besteira, não. É simplesmente viver a vida proposta. Você vai ter, sim, a noção do que é certo e o que é errado. Porque os teus amigos espirituais estão sempre dando intuições sobre isso. E nunca esqueça, a intuição é um amigo espiritual chamado guardião que está te dando. Então se liga na tua intuição. Né? Se ele disse, olha, sinal amarelo, perigo, sinal vermelho, não ultrapasse, não vá, velho. É tão simples. E todos nós temos isso. Nós temos, como eu já falei aqui várias vezes, o diabinho e o anjinho do outro lado. Né? Quem está falando com você? É o diabo ou o anjo? É fácil de definir isso. Geralmente o anjo fala coisas que você não vai gostar. Por quê? Porque ele está falando em dificuldades. Ele não quer que você pegue o caminho fácil. Ele quer que você pegue o caminho mais difícil do processo. E o caminho mais difícil nem sempre é não ter prazer na vida. Aliás, nós somos construídos espiritualmente, tá? Para sermos felizes, alegres e contentes. Está dentro de nós. E a felicidade que nós conquistamos é no dia a dia. Tá? Não tem essa felicidade. Ah, quando eu casar, vou ser feliz. Ah, quando eu comprar minha casa, vou ser feliz. Ah, quando eu me livrar daquela trepeça, vou ser feliz. Seja feliz agora. No momento atual. E o que você está fazendo agora é motivo de felicidade. Tá assistindo Wagner Andrade agora é um motivo de felicidade. Veja que bicho orgulhoso e vaidoso. Mas é bacana, a gente precisa dar valor aos momentos especiais da nossa vida. Se você está assistindo, é porque você está achando alguma coisa especial e por isso está assistindo. Então sinta-se feliz com isso, com essa informação a mais que você está recebendo. Tá? Isso é fantástico. E outra é a falta de sentido para viver. Cadê teus projetos? Cadê tuas coisas? Quando você chega do lado de lá, eles vão te perguntar, cara, tu tá doente assim porque tu não tem sentido na tua vida. Tu não dá sentido a nada. Ficou um buraco, um oco. E, portanto, você tá se sentindo dessa forma. É por isso que você tá assim. Porque você não deu valor à tua, sei lá, à tua independência, a tua forma de ser e de viver. Ah, Wagner, eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim. Ultimamente eu tenho chutado o pau da barraca, vocês me perdoem, mas eu tenho chutado o pau da barraca porque eu não admito, sabe, essa coisa de eu mesmo me criticar porque os outros vão achar ou os outros vão sentir. Tem uma frasezinha que Saulo Caldeirão até colocou agora há pouco, mas eu tinha colocado antes, tá certo? Que depois que você morrer, tá? Poucos vão lembrar de você. E poucos manterão você em memória por um longo período de tempo. Eles vão te esquecer num passe de mágica. Então, cara, vive o que tu tem que viver agora no momento. Faz as coisas que te aproveitem com responsabilidade, sem atingir as outras pessoas, porque nós estamos com esses cordões energéticos muito bem conectados a todo mundo. Eu vou dizer, Wagner, mas esses cordões energéticos, isso tudo e tal, é uma coisa que a gente pode cortar? Não pode cortar. Pode resolver em você, limpando de você. Existem técnicas para isso. Se vocês quiserem depois, entre em contato comigo no 998-146555, que eu mando algumas técnicas para vocês de como limpar os teus cordões energéticos que te conectam a determinadas pessoas que foram extremamente tóxicas com você. Tá? É fácil? Não. Se você tem que sofrer, sofra. Purgue. Elimine. Mas não fique de renhenhen com isso.
Não fica alimentando isso, retroalimentando por muito tempo. Você vai se lascar com isso. Por quê? Porque você está estimulando o canal energético que lhe conecta àquela pessoa que foi tóxica, ruim com você. Então tente se desvencilhar, perdoando, deixando pra lá. Não quero, só não quero contato. Desejo todo o bem do mundo, mas não quero mais contato. E pode ser qualquer um. Gente, até minha família. Sim, família, irmão, mulher, filho. Fez besteira. Gente, tá te incomodando. Não é num movimento, não é um movimento egoísta, não. Dizer, não quero nunca mais ter contato com ninguém, para você virar um ermitão. Não, cara. É com essas pessoas que te sugam a energia. Você precisa colocar limites. Porque essas pessoas são verdadeiros parasitas na tua vida. Essas pessoas se transformam em sugadores da tua energia. Enquanto está na simbiose, tudo bem. Veja, a simbiose ela é até benéfica em alguns casos. Porque o movimento simbiótico é você suga a energia do outro e o outro de você. Um toma conta do outro nesse processo energético. Por exemplo, a ligação marido e mulher é uma ligação simbiótica. Namorado e namorada é uma ligação simbiótica. Onde ambos se beneficiam da energia. Mas quando você começa a se sentir mal, aí passa a ser uma sensação parasitária. O parasita é aquele que toma de você, mas não te dá nada. É aquele que suga das suas energias e você vai começando a ficar fraco. Já você morre por conta da energia dele que ele suga de você. E para virar um vampirismo e uma companhia espiritual, gente, preste atenção nisso. A maioria das obsessões, elas são auto-obsessões, quer dizer, eu mesmo me obsedio e abro as portas para o obsessor vir. E a maioria das obsessões também são obsessões chamadas de obsessões de vivo para vivo. Ninguém considera isso, mas veja só, um obsessor, para entrar no teu campo energético, tu tem que abrir tua tela atômica. Já um obsessor encarnado, se ele tá com raiva de tu, ele soca a mão na tua cara na mesma hora. Tá? Então aqui no mundo físico tem essa facilidade grande, porque o obsessor, se você der brecha para ele, é a namorada com o namorado com a namorada, a mãe com a filha, o filho, o pai, etc., irmão com irmão, amigo com amigo. Essa relação abusiva precisa acabar. Porque senão você vai ser sugado cada vez mais. E diferente do obsessor desencarnado, que nós podemos cortar as energias através da justiça divina, porque afinal de contas você veio encarnado para passar os problemas da matéria e não os problemas lá do mundo espiritual. O teu cobrador, ele às vezes tem direito, mas às vezes não tem direito. Já aqui no mundo material, mesmo aqueles que não têm direito nenhum em influenciar a sua vida, eles influenciam e lascam você. Eles destroem você. Eles sugam sua energia. E você fica dependente dessa energia uma vida inteira. Perdendo a sua vida para justificar uma situação difícil que foi acometida por eles. Eles que causaram tudo isso. Mas Wagner, eu tenho um karma. Eu sou conectado a fulano de tal por um karma. Esquece esse troço de karma. Tá? Existe karma. Lógico que existe karma. Mas o karma foi feito pelo Dharma que você precisa praticar. Porque a partir do Dharma, quer dizer, suas ações agora, o seu processo de reforma agora, a sua mudança, o decidir, não quero mais não. Eu não quero que você abuse mais de mim não. Dance pro seu lado, fica lá pro lado de lá que eu fico pro meu lado. Quero todo o bem do mundo a você. Outra coisa, tem gente que é assim, espírita, né? Tem muito essa mania. Ah, meu Deus... meu Deus, eu vou fazer o seguinte, olha, eu fiquei com muita raiva dele ou dela, mas eu faço umas preces no centro espírita e digo assim, oh meu Deus, que essa pessoa seja abençoada, eu morro de raiva dela, mas eu estou mandando, vocês acham mesmo que isso tem valor? Isso tem valor de nada. Aliás, essa rezinha que tu faz no centro espírita te conecta mais ainda a ele. Para de fazer prece para ele. Eu vou fazer uma prece para o meu desafeto, para quem me deixou. Então, não faz mais prece. Diz assim, ó, fica do teu lado e eu fico do meu, eu faço prece para o meu guardião. E faz por dele. Pronto, diz assim, ó, o guardião dele ou dela. Tome conta daquela criatura abespinhada, que eu tomo conta da minha vida do lado de cá. E pronto.
Zerou a fatura, parou com isso. Essa loucura que a gente tem. Ah, não, vou manter. Não, eu sou cristão, então, cara, a primeira pessoa que precisa ser salva é você. Você precisa se cuidar. Você não mexe na evolução de ninguém. Por mais que você queira, você não vai melhorar a vida da outra pessoa. Se a pessoa é tóxica, ela vai continuar sendo tóxica. Se ela é uma pessoa ruim, ela vai continuar. Você não muda porque você está afim de mudar a vida dela. Você não muda a vida dela. Mude a sua. Construa a sua energia. Transforme a sua vida. E aí, diante dos exemplos que você dá, pela forma como você se conduz, a partir daquele momento, tudo vai exemplificar para as outras pessoas, inclusive para essa pessoa, mais longe de você. Mas Wagner, isso é porque eu amo a pessoa, então eu queria consertar ela. Não vai. Ninguém conserta ninguém. Vou repetir isso 1000 vezes aqui. Você não vai conseguir, só vai se frustrar, só vai perder a energia, vai ser parasitado, você vai ser sugado, vampirizado, não vai conseguir nada e só vai prejudicar a sua evolução espiritual, o seu desenvolvimento. Preste atenção nisso. Não adianta. Para uma pessoa tóxica, não existe conserto. Só se ela mesmo quiser. E se ela quiser, gente, dê graças a Deus, é para a melhoria dela. Amar não é apegar. Amar não é querer que o outro faça o que a gente quer. Você quer ver uma relação maravilhosa? O Vanderlei Oliveira diz isso, eu acho fantástico. Você chega para o outro e diz assim: poxa, lhe encontrei. Estou apaixonado por você. Acho até que nós seremos felizes juntos. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu posso muito bem viver sem você. Eu serei feliz também sem você. Eu seria feliz com você. Mas eu não preciso de você para ser feliz e para me sentir bem na minha vida. Eu tenho que me dar bem comigo mesmo primeiro. Depois eu passo para os outros. Tá certo? Então quer dizer, eu preciso primeiro me salvar. Me construir. E o que já é. Porra. É difícil se construir, é difícil se salvar, é difícil criar um equilíbrio, uma harmonia. Aí tu quer mudar o outro? Tu nem mudasse a ti mesmo. Queres mudar o outro, criatura? Para com isso, vai fazer o teu. Eu digo que foi do seu Zé, faz o teu, velho. Tá? Seu Zé que vive dizendo isso a mim, faz o teu, velho. Tu fica pensando nos outros, termina prejudicando a tua própria evolução. Cria boas coisas para ti, porque aí as outras pessoas, com o teu bem-estar, serão beneficiadas. Porque você vai estar bem. Você estando bem, você beneficia outros. Você estando bem, você equilibra outros. Você estando equilibrado, você harmoniza outras pessoas ao seu redor. É assim que funciona. E aí, para terminar, eu vou tocar de novo a música de Vanderlei, Onde Deus Possa Me Ouvir. Escuta aí, é linda a música. Meio sofrida, mas é muito bonita. Sabe o que eu queria agora, meu bem? E chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus.
Valeu! Beijo no coração de vocês, tudo de bom, paz, luz, e vamos trabalhar em bons sentimentos e boas emoções, para que a razão prevaleça no final de tudo. Valeu? Tchau!